Hello everybody, my name is KekoCast. If fall down in the area is penalty. If fall down in the area is penalty. Olha a cara da professora de inglês. Ok. If fall down in the area is penalty. Eu aprendi com o Joel Santana esse meu inglês. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? Joel Santana. Hoje, como vocês puderam ver, nós estamos aqui com a bandeira do United States, né? Vamos falar sobre inglês, né? Vamos falar sobre viagem ao exterior, sobre curso de inglês, né? Com meu inglês tabajara. Se você é uma pessoa que começou, que já teve uma introdução com o inglês, né? Hoje o papo é com você, né? Se você quer aperfeiçoar o seu inglês, hoje o papo é com você. Na verdade, Isa, eu já fiz um curso de inglês há, sei lá, uns 20 anos atrás. Eu comecei com muito tempo. E eu perdi muita parte do vocabulário, muita prática, devido a muito tempo sem conversar, né? Mas falaremos um pouco mais disso, né? Vamos primeiramente falar deles, dos nossos livros, pessoal. Está saindo a nossa segunda remessa, tá? Em breve, tá? O Cara Que Não Tinha Mais Jeito conta a história do nosso testemunho. E O Viciado na Graça, que são dicas práticas para pessoas com dependência química. A segunda edição vai sair agora ainda no primeiro semestre de 2025. A segunda edição conta com os dois em um. Se vocês quiserem comprar da forma digital, o link vai estar aí abaixo. E também eu quero agradecer a nossa amiga Day Oliveira, que fez as nossas canecas. Ela me deu uma caneca personalizada, ó. Keko, Cara Que Não Tinha Mais Jeito, Viciado na Graça. Me deu uma caneca personalizada. E essa é sua, minha amiga. Ah, adorei. Essa caneca é sua, né, do KekoCast. O link também das canecas estão aí abaixo, né, da nossa amiga que faz as canecas aí pra gente. Beleza, pessoal? E antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha com seus amiguinhos. E sem mais delongas, vamos para o nosso podcast. Because she is an English teacher and she has been a teacher for 5 years. Felipe's wife, my friend Felipe's Felipe's wife, and lived in Corta. A gente vai ficar duas horas. In the USA. Uma eternidade depois. And lived in USA for 2 years. Falei certo? That was perfect. Perfect. Minha amiga Isa Honk com vocês! Be welcome! Be welcome! Obrigada, thank you very much. Foi ótimo. Começando nosso podcast, quem é Isa Honk? Vamos lá. Então, eu tenho 28 anos, sou professora de inglês, como você falou. It has been 5 years, faz 5 anos que eu dou aula de inglês. Na verdade, sou engenheira de formação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas já dou aula há 5 anos e isso tem sido a minha paixão, né? Sou casada, sou cristã e acredito que é isso. O inglês, começou como um hobby, como um bico, digamos assim. Meio que um hobby, porque eu sempre amei inglês desde da minha adolescência. E hoje virou minha profissão principal. Show de bola. Você é engenheira de formação. Exato. E como que começou, assim, a parte do inglês? Você chegou a trabalhar numa empresa, né? Muito multinacional e tudo mais. Sim, eu sou formada, na verdade, em engenharia de alimentos, né? Então, aí, depois que eu voltei do intercâmbio, eu voltei para terminar a faculdade. Eu ainda tinha 2 anos para terminar. E eu já comecei a dar aula de inglês para eu ter uma graninha ali, né? Aquela coisa. Vamos trabalhar, ter um dinheirinho até me formar. Uma renda extra. E virar engenheira. Era o foco. E aí, eu comecei a dar aula numa escola, né? Na verdade, eu queria começar a entrar dando aula, mas eles não tinham vaga para professor. Só tinha vaga para área comercial. Uhum. E eu queria trabalhar, então eu falei, gente, o que vocês me derem, eu tô aceitando.
Daí eu comecei no comercial e migrei, né, pras aulas. E com isso, fazendo a faculdade. Já sabia que eu não era o que eu queria, já não era feliz no curso, já não estava feliz. Mas aquela coisa, né, preciso me formar, preciso ter uma graduação, né? Todo mundo falava, começou, agora termina. E fui dando as aulas e eu era apaixonada. Nossa, eu chegava na escola para dar aula, era meu momento. Eu trabalhava até umas 9h30 da noite e era maravilhoso, eu amava. No outro dia tinha que estar na faculdade de manhã, mas eu amava aquilo e me fazia muito bem. Aí chegou um ponto que eu queria ganhar um pouquinho mais, né? Foi aí que eu decidi sair da escola e começar a focar nas aulas particulares. Foi um enorme desafio, porque eu não tinha material, né? Tive que criar meu material, então foi bem complicado no começo. E aí que eu comecei com as minhas primeiras aulas de inglês. Então foi um momento, assim, de transição ali já. Bem difícil, né? Foi bem punk, mas foi difícil, assim, mais por essa parte de montar o material, né? Depois que já estava tudo pronto, foi fluindo, foi chegando mais pessoas, e daí chegou a hora de entrar no estágio. Eu sonhava em trabalhar numa indústria específica, era o único lugar. Eu falava, se for para eu ser engenheira, eu quero trabalhar nessa empresa. Fiz o estágio, tentei o estágio a primeira vez, não passei. Daí tentei a segunda vez, deu certo, entrei. E eu continuei dando as minhas aulas. Então, eu fazia o estágio até... eu chegava em casa às 4 horas da tarde e dava aula até às 10 da noite, 9, 10 horas, dependendo. E quando eu chegava em casa, pra dar aula, era o meu momento de alegria, assim. Às vezes eu tava, acordava. A minha experiência na indústria foi maravilhosa. Aprendi muito, cresci muito. Mas mesmo assim, eu chegava em casa e eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. Que era dar aula que eu queria. E daí começou as dúvidas, né? E agora, o que eu vou fazer na minha vida? Eu preciso comecei a aplicar para outras vagas, né? Tava terminando o estágio, aquela coisa, né? Quando você tá se formando, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Comecei a aplicar, não passei. Tentei uns trainees, não consegui passar. Até que abriu uma vaga de analista nessa empresa. Eu me inscrevi, mas por dentro torcendo pra não passar. Porque daí eu falava, nossa, que se eu não passar, eu vou ter que dar aula. Eu não tenho o que fazer, entende? Então eu torcia pra que realmente aquilo... pra que realmente não desse certo. Eu sei que é péssimo falar isso. E eu não passei. Ficaram entre eu e mais uma pessoa. Essa pessoa entrou e eu falei, beleza, então 2024 vai ser o ano de teste, né? Eu vou ficar só dando aula. E foi o momento que eu comecei a pegar mais alunos. Então eu fiquei de férias um mês e comecei a postar, ó, galera, agenda aberta. E foi aí que eu fechei a minha agenda e comecei a trabalhar, né, de casa. Então, essa flexibilidade de trabalhar em casa também é maravilhoso. E fazer o que a gente ama, né? Então, foi isso. Top. Foi assim, a mudança. Top. Eu lembro que quando a gente tava na cela, a gente trocava ideia, né? A gente falava muito. Eu falava assim, não, ó, meta a marcha mesmo. Se você gosta, vai, corre atrás do teu sonho, né? Eu lembro disso. Nossa, a gente falava muito sobre isso. Eu tava, nessa época eu não tava feliz, assim. Já tava no final do estágio, já tava me sentindo mal. E não foi muito pelo trabalho em si, mas acho que alguns relacionamentos que foram difíceis, assim, pra mim. Acho que o relacionamento dentro da empresa... você tem que ter uma inteligência emocional muito forte. E eu percebi que eu não tinha. Então, aquilo eu tava desenvolvendo. Então, você desenvolver isso é muito difícil. Então, pra mim, foi um desafio grande, não pela parte técnica. A parte técnica, pra mim, era tranquilo. Eu gostava bastante. Mas eu acho que a vida do mundo corporativo não é pra mim. Eu sentia isso, assim, sabe? Então, eu lembro que a gente conversava bastante. Eu passei... Você me deu muita coragem de... Se joga, fia. Se joga, vai, acredita nos teus sonhos, né? E eu tinha muito medo, mas tinha muito medo. Eu fiquei 10 anos no meio corporativo e uma coisa que eu pude identificar é que a gente perde a nossa... Depois de um certo tempo, você começa a perder a tua capacidade de tomar decisão pra tua vida, entende? Quanto mais você vai tardando, você sabe, você trabalhou, mais você vai engolindo sapo, mais você vai ficando desanimado e menos coragem você tem de tomar o primeiro passo rumo ao teu sonho. E às vezes Deus tá te chamando, vem pra cá, Isa, vem ser professora de inglês. E a gente fica, ai, será que é de Deus? Ai, que é isso? O que eu vou fazer sem o meu fixo, né? É uma indecisão, né? Mas quando tem um chamado de Deus, parece que você faz as coisas com alegria, né? Totalmente. E hoje é exatamente isso que eu sinto, assim, que foi Deus que me mostrou. Eu não tenho dúvida que meu trabalho é isso, sabe? E antes de eu tomar a decisão, na verdade, eu orava muito, né? Pedia muito pra Deus que Ele
me mostrasse, que eu tava com aquela dúvida, aquele medo, então eu escutava de muitas pessoas, Isabela, mas você é engenheira. Você é engenheira, você vai crescer na indústria, vai virar gerente. Eu falei, tá, mas e daí depois? E daí? Eu não conseguia ver, tá, beleza, eu sempre fui muito confiante de mim mesma, assim, eu vou fazer, eu vou conseguir. Mas, tá bom, eu ia chegar, beleza, se eu chegasse a gerência, e depois? Ou quanto tempo eu ia demorar pra ter um salário legal? Né, que era o principal, claro, a gente trabalha, mas a gente quer ter um retorno, então eu pensava muito nisso, né? E eu coloquei muito em oração e eu pedi pra Deus me mostrar, né? Ai, Deus, Senhor, vai me mostrando. Só que Ele já tava me mostrando algo. Só que a gente fica, mas será que é isso mesmo? E daí as pessoas vêm e falam, nossa, mas você vai trocar, né? Não que as certo pessoas pelo viam, duvidoso, exatamente, né? Não que ninguém me falasse exatamente isso, mas ficava ecoando na minha cabeça. Mas você vai jogar fora tantos anos de faculdade que você se matou de estudar. Foi difícil de entrar, foi difícil de sair. E aquilo ficava na minha cabeça, então foi uma decisão muito difícil. E foi no momento dentro, na verdade, do culto, que o Senhor usou uma pessoa pra falar comigo. Sério? Onde eu tava no momento de louvor, num culto mesmo, de domingo. E eu já tava com esse projeto da mentoria, do curso online que eu queria trabalhar, né? Eu ainda tava dando aula particular, então, né, dentro do estágio, então eu tava já com esse projeto. Morrendo de medo, né? Porque tudo que é novo a gente tem medo. Verdade. E orando ali, né, cantando, louvando. E chegou uma irmã orar por mim. E ela começou a falar assim, ó, esse projeto é de Deus. Que bênção. E Deus vai usar o teu trabalho pra tocar pessoas. Aí, aquele momento eu me ajoelhei, choro, né? Falei, tá bom, Senhor, eu entendi. Que legal. E, inclusive, só se eu puder até compartilhar um vontade. testemunho até, né? Vamos. Eu sempre perguntava, né, pro Senhor, mas como que eu vou usar meu trabalho, né? Claro que é um trabalho muito comunicativo, você tá sempre o tempo todo conversando com pessoas. E nos últimos... Agora a gente teve um jejum na igreja, né, de 21 dias, e teve duas situações com alunas que foi assim, que o Senhor me mostrou. Eu já tinha certeza que é isso que é pra mim, né? Que esse era o meu sonho, que tudo faz sentido agora, né? Desde que eu comecei a focar 100% nas aulas. Mas isso foi pra me impulsionar ainda mais. Teve uma aluna que ela acabou compartilhando algo muito pessoal dela dentro da aula. E eu falei de Jesus pra ela. Não só pra ela, como pra outras pessoas também, mas teve duas na mesma semana. E foi ali que eu falei de Jesus, ela chorou, acabei finalizando a aula, liguei pra ela à noite, fiz uma oração com ela. Então, assim, muitas pessoas podem pensar, nossa, mas que tipo de profissional é você, né? Misturando a religião, né, que as pessoas pensam, né, com o seu trabalho. Mas eu acho que se você é cristão, você deve falar de Jesus o tempo todo, não importa onde, não importa quando. Se o Espírito Santo toca no teu coração, fala, é porque a pessoa tá precisando ouvir. Foi aquele momento, ela compartilhou uma coisa comigo, eu senti no meu coração de falar de Jesus pra ela. E foi ali que ela, né, se entregou. Daí à noite eu orei com ela, depois da aula, né? Orei com ela entregou a vida dela pra Jesus e, enfim. Então, assim, teve outras situações também. E eu sempre peço pra Deus me dar momentos pra falar dele. Porque eu sei que Ele me colocou nessa profissão para além de ajudar as pessoas a alcançar sonhos de, eu quero um emprego melhor, eu quero morar fora, ou simplesmente quero escutar uma música, entender, assistir uma série. Mas eu sei que é muito além disso, sabe? Eu sei que se eu tô nessa área é porque Deus me colocou ali, porque Ele também quer me usar ali, dentro da minha profissão. Você desenvolveu um método, né? Uma mentoria, melhor dizendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que funciona, né? Tá. Você já era professora de inglês já há algum tempo, né? Você começou a, me corrija se eu estiver errado, a pegar assim da tua experiência. Exato. E daí criou uma nova metodologia, melhor dizendo, Exatamente. Como que funciona? Conta mais pra gente, assim. Bom, a metodologia que eu usei sempre foi baseada é sempre comunicativa, né? Ela é focada para alunos que já estudaram inglês, né? Pessoas, assim, que já até terminaram um cursinho, mas ainda, o que eu mais escuto dos alunos eu entendo, mas eu não sei falar. Eu entendo, mas falar é como que eles sempre falam. Is another 500. É outros 500. Eu sou assim. Então, isso é o que eu mais entendo, escuto. Tudo não, certo. Eu entendo bastante, mas na hora de falar eu fico com medo. O que eu mais escuto? Eu tenho medo, eu tenho vergonha do que vão falar. Então, a mentoria veio pra realmente tirar esse medo das pessoas. Porque tem muitas pessoas que têm o inglês e não usam porque tem medo. Não que não sabem, né? Eu era assim também. Ó, igual na hora que eu iniciei ali, eu sabia que tava errado. E fall down, né? Fall down in the area is penalty.
Mas hoje eu perdi esse medo. Hoje eu falo errado mesmo, né? Porque às vezes eu falava assim, nossa, o que vão falar de mim, né? Se eu falar errado... Esse é o principal. Esse é o principal, né? Uhum. Então, tipo, às vezes a gente fala errado, mas, né? Antes falar errado do que não falar. Antes é você tentar, né? Antes você tentar, Porque né? ali na hora de uma conversa você tenta fazer a pessoa te entender. Se a pessoa não te entender, ela vai fazer uma cara, você já vai perceber, você já vai tentar... né? Você tenta, você se vira. Mas você precisa né? se virar. Você... Eu acho que isso é... Exatamente, faz uma mímica, você se vira. E isso é muito importante, assim. Então, eu vejo que os alunos que não têm medo, não têm vergonha, evoluem muito mais rápido. Né? Inclusive, tive exemplo de pessoas que entraram na mentoria, foi fazer o nivelamento, fez de câmera fechada, porque já vergonha de falar. Então, acontece esse nível, assim, das pessoas terem medo. Então, eu trabalho muito nisso, né? E o que a gente precisa fazer para perder o medo? Falar. Muito. Eu falo muito sobre colocar o inglês na rotina. Se você quer evoluir, você precisa colocar na rotina. Eu gosto de comparar até com academia, por exemplo. Né? Se você quer evoluir, melhorar seu corpo, sua saúde, você precisa treinar um pouquinho todos os dias. E o inglês é a mesma coisa, um pouquinho todos os dias, com constância e não parar 100%, né? Tem gente que acha que vai fazer um curso numa escola. Ah, quanto tempo quer pra eu ficar fluente? 2 anos? Beleza, vou fazer 2 anos de curso, pronto, acabou. Nunca mais vou ter contato com o inglês. Não adianta, você precisa manter o contato, mesmo que seja com série, com filme, né? Então, a mentoria veio pra realmente fazer isso, colocar o inglês na rotina das pessoas. E eu faço isso através do que eu gosto de chamar de mapa de missões. Então, todo dia o aluno tem uma missão de speaking pra cumprir. Legal. Então, tem uma aula lá que eu ensino estrutura, alguma frase, algo com tema. Terminando, o aluno precisa me mandar um áudio praticando e eu vou corrigir o aluno todos os dias. Então, legal. meus alunos falam inglês comigo todos os dias. Que legal. E é isso que faz eles realmente perder esse medo. E o que eu mais escuto é exatamente isso. Nossa, teacher, primeira semana eu tremia pra mandar áudio. Porque além disso, a gente tem a comunidade no WhatsApp. E ali eu mando the question of the day, a pergunta do dia, ou the challenge of the day, que é o desafio do dia. E é sempre em speaking. Então, eles mandam no grupo também, onde outras pessoas vão ouvir, que são outros alunos, né? Então, o que acaba acontecendo, o que eles me contam é, nossa, teacher, eu tremia pra mandar áudio. Agora, eu já nem gravo mais, só pego o celular e mando direto sem pensar. E é isso que eu quero causar, que você desenvolva o teu speaking, que você aprenda vocabulários, que você melhore sua pronúncia. Eu foco muito em pronúncia, eu sou bem chata com pronúncia. E, além disso, perca o medo, né? Que é a maior queixa das pessoas, assim. Que tem medo e vergonha de falar. Então, o teu curso é focado para pessoas como eu. Exatamente. Like me. Exactly like you. Let's People start. like me. Isso aí, very good. Né? Que já fizeram curso, né? E por medo ou às vezes, pelo tempo que ficou sem praticar. Porque assim, sabe, Isa, quando eu fiz o meu curso de inglês, era 3 anos de curso. O primeiro ano, a gente começa liso, né? Cheio de gás, né? Exatamente. Eu fiz muito jovem, eu acho que tinha 13, 14 anos. Então eu comecei cheio de gás, né? Na Wisdom, um forte abraço, nem tem mais a Wisdom, mas na Wisdom School, né? E daí no segundo pro terceiro ano, assim, eu já comecei a dar uma desanimada. Porque, puxa, ainda mais pra quem é muito jovem, você ficar 3 anos, né? E era muita coisa assim em livro mesmo, sabe? Então a gente não tinha aula prática, não tinha... Então eu comecei a pegar um ranço do inglês, Isa. Você acredita? Eu comecei a falar assim, nossa, eu odeio inglês. I hate English. But, né? Eu devo muitas coisas ao inglês. Ele abriu muitas portas, né? No mercado de trabalho. Eu colocava lá o famoso inglês intermediário. Famoso. É válido, Isa, já que estamos nesse papo, já que a gente puxou esse assunto, é válido o inglês intermediário? Você sabe dizer? Depende, né? Depende do que você precisa. Eu acho que depende muito da tua função, da Tem muitos vaga alunos que que te procuram, assim, por causa de trabalho, assim, eu quero passar, por exemplo, numa entrevista de emprego. Entrevista de emprego, se é para uma empresa do Brasil... Geralmente é muito difícil que a empresa faça uma entrevista 100% em inglês. Geralmente é uma pergunta ou duas, porque eles vão precisar do teu inglês
tô falando da experiência que eu tive dos meus alunos, né? Uhum. Eles precisam mais do inglês para fazer reunião com gringo e esse tipo de entendi. coisa. Então, assim, você tendo... Claro que um inglês intermediário vai fazer você passar uns nervosos, né? Óbvio. Mas o legal é que você tem esse contato ali no trabalho. Então, se você já tem esse contato né, meio que diário, já ajuda. Vou dar o exemplo como onde eu trabalhei. As pessoas precisavam do inglês principalmente para para reuniões, né, com estrangeiros, às vezes da mesma empresa mesmo, e precisava trocar informações com pessoas de outros países, né? Muitas apresentações em inglês, eu fiz bastante apresentação em inglês, então, assim, o inglês intermediário a pessoa consegue? Depende, porque dentro do intermediário você tem ali o pré-intermediário, tem o intermediate high, que é um pré-avançado, então varia muito da pessoa, sabe? Tem pessoas que conseguem, né, se virar melhor. Então, mas eu acho que se você quer realmente evoluir dentro do mercado de trabalho, tendo o inglês, e quer um dia, talvez, morar fora pela sua empresa, ou até mesmo fazer alguma universidade fora, um curso fora, o intermediário não adianta. Então, é o que acontece muito. Os meus alunos da mentoria são alunos intermediários. Eu diria que 80% focado para o mercado de trabalho, quer ter ou quer um cargo melhor dentro da empresa. Tem alunos que querem morar fora. Tem pessoas que é mais para viagem mesmo. Mas a maioria é porque precisa do inglês para ter contato com nativos ali dentro da indústria. Não só nativos, mas da língua inglesa, mas às vezes pessoas de outros países, né? Entendi. Então, e o que eu sempre pego, assim, né, na mentoria é... se você quer se destacar, você precisa manter contato. E você tem que ter um professor te auxiliando, porque sempre tem o que melhorar. Eu faço aula de fonética de inglês até hoje. Porque, primeiro que eu quero diminuir um pouco do meu sotaque, não é uma coisa que você precisa. Ninguém precisa diminuir o sotaque, ninguém precisa falar como nativo. Mas pra mim, é uma coisa que eu quero. Então, você não precisa. Mas se você quiser, você pode buscar, né? Eu falo que não é o sotaque que é o problema. O problema é você saber falar com uma articulação correta, você sabe falar com uma pronúncia correta. E dentro da mentoria eu trabalho muito isso, né? Eu trabalho muito a pronúncia, a fonética, que isso faz você se destacar, né? Você ter um inglês que é fácil de entender, que aí você consegue se comunicar de uma forma mais fluida. Então, além da gente trabalhar perder esse medo, a gente trabalha nessa parte de pronúncia, melhorar a pronúncia, o que faz o aluno sair do famoso intermediário. Todo mundo para no tal do intermediário justamente por isso. Parei, ponto. Agora eu consigo me comunicar. Não preciso mais. E o que acontece? É igual músculo na academia. Se você para de treinar, você vai perder seus resultados, né? Mas o bom é que quando você volta a praticar, estudar e ter um professor te ajudando, você tem a memória muscular, como tem na academia. Então, você volta no tranco ali de novo, né? Entendi. Mas colocar na rotina. Falar um pouquinho todo dia, com certeza é o que vai fazer você evoluir e sair do intermediário. Legal, já estamos com dicas, hein? Já estamos com dicas para você, né, que quer já evoluir no inglês. Pratique, né? Pratique. Exatamente. Sabe o que é? Antes eu não fazia as tarefas, as homeworks. Eu não fazia. Aí fica meio difícil também, né? Mas as homeworks que você tinha era de escrever, tudo escrito? Era de escrever, era de ouvir. No tempo era CD, né? Aí a gente ouvia o CD... Aí a gente praticava a audição, e daí a escrita, né? Nossa, era muito chato. Então, acho que esse é o grande problema, assim. Tem pessoas que precisam da escrita, porque, quero fazer mestrado, doutorado e tudo mais. Mas, sinceramente, se você quer... Pra você aprender a falar, é muito óbvio, né? Você precisa praticar seu speaking, não adianta você ficar lá escrevendo, completando frasezinhas, né? Isso aí vai fazer você aprender a gramática, mas e daí, na hora de falar, vai sair? O que vai fazer você aprender é você falar em voz alta e repetir. Por isso que o foco da mentoria é esse. Certo. E mudando um pouco de assunto, assim, o que ajuda as pessoas a praticarem? Série, filme, música, é válido, não é? Vamos lá. Até que até que ponto isso ajuda ou atrapalha o aluno? Todo contato possível que você tiver com o inglês ajuda. Mas não adianta você ser uma pessoa que nunca estudou inglês na vida, botar uma série 100% em inglês, você vai surtar. Você precisa ter o básico ali, né, e tudo mais. Então,
Geralmente o que eu indico é pelo menos coloque, se você tá mais no início, coloca o filme em inglês com a legenda em português. Se você já é um intermediário, já consegue se comunicar, você pode colocar ali, tentar forçar uma legenda em inglês com algo que você já assistiu. Por exemplo, eu sou apaixonada pela série Friends. Foi a primeira série que eu assisti 100% em inglês, quando eu tava lá nos Estados Unidos ainda. E eu comecei assistindo ela com a legenda em inglês. Eu não conseguia legenda 100% na época, né? Você pode fazer isso e aos poucos ir tirando. Porque daí se você assiste algo que você já assistiu antes, você já sabe a história, já ajuda um pouco e você vai linkando o que a pessoa tá falando com o que tá escrito. Então facilita, né? Entendi. Agora, se você já se comunica, tem uma técnica que eu amo. Meus alunos sabem que eu sou doida do shadowing. Shadowing vem de tipo sombra, né? Então você basicamente imita o gringo ali, a pessoa do vídeo que você tá assistindo, tudo mais. E eu fiz muito, muito isso. Desde a época que eu estudava em escola, eu fazia isso tanto com música quanto com um pedaço de vídeo, série, alguma coisa. Que é basicamente você vai falando alguma frase, a pessoa vai falando e você vai repetindo atrás. Ah, é? Então, por exemplo, fale qualquer coisa aí. Qualquer coisa. Qualquer coisa aí. Qualquer coisa aí. É isso, você vai imitar a pessoa. Então, o que você pode fazer se tem dificuldade? Você coloca um vídeo lá de Friends, por exemplo, se você gosta dessa série. Coloca com a legenda pra te ajudar, legenda em inglês. Dá o play, escuta falando uma frase, pausa, repete. Dá play, escuta, pausa, repete. Você imita a entonação, imita como que a pessoa falou. Então, tudo isso te ajuda a evoluir muito. Legal. E aos poucos, se você vai repetindo sempre com o mesmo vídeo, chega uma hora que você consegue falar exatamente junto com a pessoa, que é onde a gente quer chegar. Entendi. Né? Então, hoje eu, por exemplo, quando eu vou praticar o meu inglês, porque eu ainda pratico, eu faço isso. Então, eu coloco, por exemplo, notícias que os jornalistas falam rápido pra caramba e tento falar junto. Se eu não consigo, eu pauso. Então, é uma prática muito boa. Shadowing, se vocês quiserem pesquisar. Eu uso bastante dentro da mentoria também. Em relação à música. Ah, música. Isso que a gente... Isso. Existe um site que eu gosto muito que chama Lyrics Training, que você pode praticar com música. É muito legal. Porém, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque a música acaba que, às vezes, eles mudam alguma entonação da palavra para caber na melodia da música. Então, é 1000 vezes mais difícil você aprender inglês, você botar uma música e você querer entender ela inteira. Até porque, muitas vezes, não faz muito sentido a letra, né? Isso acontece. Então, eu tomaria um pouco de cuidado com a música, por conta disso, assim. Quero fazer uma mentoria contigo. Como que eu posso estar fazendo? O link vai estar aqui abaixo, tá? Não se esqueçam, né, do Instagram da nossa amiga Isa Ronchi. Isa Ronchi? Ronchi. É Ronchi. É que quando você tá falando com um americano, você começa a internacionalizar tudo. Ronchi. Mas eles me chamavam de Isabella Ronchi. Ronchi. Isabella Ronchi. Porque o CH no inglês tem esse som de tch. Isabella Ronchi. Era muito engraçado. Eu já tô começando a inventar aqui. Quero fazer uma mentoria contigo. Como? Quando? Como que eu posso estar fazendo? Beleza. Então, você abre as turmas assim por temporada? Como que é? Você pode entrar a hora que você quiser. A hora que você quiser. Porque cada pessoa tem o seu mapa de missões para seguir. Né? Então, independente de quando você pode iniciar hoje, se você quiser já, né? Então, você entra em contato comigo e a gente vai agendar uma reunião pra gente poder se conhecer, ver como que tá seu inglês, que é muito importante que o aluno tenha pelo menos, consiga se comunicar pelo menos um pouco, né? Pra não entrar e acabar sofrendo ali. Não é pra alunos iniciantes. Pra alunos iniciantes eu tenho outra proposta daí, que são as turmas regulares, né? Então, você entra em contato comigo, a gente faz um nivelamento pra ver se tá tudo ok. Tá tudo ok, a gente fecha. E aí a gente marca outro dia para poder fazer um nivelamento mais detalhado e mais longo, para eu pegar bem a parte estrutural, o que você precisa revisar. Dentro disso eu crio daí o teu mapa de missões, né? E você vai todos os dias ter a sua atividade ali para fazer de speaking. E além disso a gente tem, não falei disso, a gente tem as aulas em grupo, né? Elas acontecem toda semana. Na quarta-feira à noite, das 8 às 9h30. Então, toda quarta-feira a gente tem aula de conversação em grupo pra você. Porque é importante você praticar com outras pessoas também, não só com o professor. Com o professor você se acostuma. Precisa de outras pessoas. Então, a gente pratica conversação toda quarta. E, além disso, nós temos as tutorias. Tutorias são 2 horários que eu fico disponível durante a semana pra tirar dúvida. Eu tô lá ao vivo no Zoom. Você entra, tira sua dúvida. Ah, teacher, não quero dúvida, só quero bater papo. Pode entrar também lá, conversar comigo.
né? Então, tenho mais esses 2 horários por semana aí. Então, é bem dinâmica para realmente botar o inglês ali na rotina. Entre em contato com a Isa, vai estar aí na descrição e faça a sua avaliação do inglês. Your avaliation. Alright? Vamos falar então agora sobre o au pair. Ou au pair, é isso? Au pair. Au pair. That's right. Au pair. Isso aí. O que é o au pair? Vamos lá, gente. Au pair é um programa de intercâmbio que basicamente você vai trabalhar como babá em outro país, né? Eu, no caso, fui nos Estados Unidos, que é o país mais comum de au pair. Tem alguns requisitos para você fazer esse intercâmbio. Então, você tem que ter entre, se eu não me engano, 18 a 27 anos. Você tem que ter carteira de motorista, porque você precisa dirigir as crianças para lá e para cá, né? Na escola, busca as crianças, leva em atividades extras e tudo mais. Precisa ter um inglês, mas eles pedem inglês básico. Eu não indico ir com inglês básico, que eu fui com inglês avançado e passei umas vergonhas. Então, eu estudaria um pouco mais antes de ir para você ir mais confortável. O que mais que precisa ter? Você precisa ter horas de trabalho comprovada com criança, né? E esse intercâmbio é um intercâmbio muito bom, muito barato. Foi até por isso que eu acabei fazendo, né? Na verdade, eu decidi que eu ia fazer intercâmbio quando eu tinha uns 14 anos. Eu falei pra minha mãe, vou fazer intercâmbio. Ela riu, né? Com que dinheiro que você vai fazer intercâmbio? Eu falei, eu não sei, mas eu vou dar um jeito. E daí, quando eu entrei na faculdade, tinha aquele Ciências Sem Fronteiras. E daí eu tava focando nisso, né? Estudei pro Enem, beleza, tirei uma nota que dava pra ir. Na hora que você tinha que cumprir 20% do curso, a hora que eu terminei os 20%, que é o primeiro ano, cortaram. Acabou Ciências Sem Fronteiras. Eu falei, e agora? Sério? Caramba! Agora? Eu comecei a pesquisar e descobri o au pair. Basicamente, eu fui numa agência de intercâmbio que uma prima minha ia fazer ensino médio no Canadá, acho que ela fez. E daí eu fui junto e sentei na mesa assim pra moça. Falei, moça, eu quero fazer intercâmbio, mas eu não tenho dinheiro. Me ajuda. E daí ela perguntou, você gosta de criança? Eu falei, nossa, eu amo criança. Daí ela me contou do au pair. Então, outro requisito importante, você precisa amar a criança. Porque se você gosta um pouquinho e vai pra lá, você vai sofrer. Porque você tá com a criança o tempo todo, né? Então, basicamente, né, você tendo todos esses requisitos, você se inscreve. Geralmente, você faz um testezinho de inglês. Eu não sei quanto tá hoje, tá? Mas eu vou falar quanto que eu paguei na época. Foi, acho que R$50. Isso foi em 2017. Meu Deus, faz tempo. E daí, você faz o testezinho, que é bem de boa, bem tranquilo. E depois, você paga o valor pra você fazer seu application. O application é basicamente como se você tivesse um perfil online de au pair. Que é onde as famílias entram pra ver os perfis das babás e escolher quem que eles querem conversar. Que legal. Então eu criei esse application, eu fiz até um vídeo me apresentando, mostrando eu cuidando de criança. Que legal. Um negócio muito engraçado, aquele vídeo. Você tem o vídeo ainda? Eu tenho o vídeo. Tem? Tem. Vamos ver aqui, galera. Vai estar Meu Deus, que vergonha. na edição o vídeo. Eu vou pensar no caso, tá? Hey host family, I'm Isabella, I'm 20 years old and I live in Ponta Grossa in the state of Paraná, Brazil. So I live with my mother and my stepfather and my grandma too. I have a dog named Sophia and I have 2 brothers too. Just one of them live with me. My parents are divorced, but my dad always visits me and we have a great relationship and that really makes me happy. That's my mom, Alaide, and my stepfather, Jusso, and they are the most important people of my life. And they are really support me in this decision that it's to become an au pair. So host family, now you know a little bit about me, and I look forward to your contact, and you can be sure that I'm gonna do my best to this program. I'm gonna take care of your kids like they were my kids, and because I really wanted to become a part of your family. So I hope to see you soon. Bye! Gente, que vergonha. Eu falando inglês aquele... Mas é bom pra vocês verem, pra ver a evolução. Pra ver a evolução. Enfim, daí eu fiz esse vídeo e daí a família entra em contato. Se ela se interessar pelo seu perfil, ela entra em contato e manda o que a gente chama de request, que é uma solicitação. Quando ela manda essa solicitação, você vê o perfil da família. Você vê onde ela mora, quantas crianças são, qual que vai ser seu schedule de trabalho, que é seu cronograma de trabalho, né? Você vai trabalhar de que horas a que horas, a idade das crianças, tudo mais.
E ali você vê tudo, coisas importantes para seu au pair, se você vai ter um quarto só para você, um banheiro só para você, esse tipo de coisa que é bem importante para você ter uma convivência boa lá, né? Você recebe também. Você recebe, exatamente. Você tem, hoje eu não sei quanto que tá, mas deve estar mais de $200 por semana. Assim, se você falar isso para um americano, eles acham um absurdo de muito pouco. Mas o dinheiro que a gente ganha como au pair é nosso. Você ganha semanal. Na época que eu fui era uns $200 por semana. Então, dólares, desculpa. $800 no mês. E esse dinheiro que eu ganhava era pra mim. Então, porque a família pagava minha comida, eu morava na casa deles. Então, tipo, eu tinha tudo. O dinheiro que eu ganhava era meu. Fazer o que eu quisesse, né? Você tinha um quarto? Tinha meu quarto. Eu morei em 3 lugares diferentes, né? Sério? Mas em todos eu tinha meu quarto, meu banheiro. As 2 primeiras famílias eu tinha carro compartilhado, que não é muito legal. Muitas au pairs têm o próprio carro. Porque você tem uma liberdade, né? Você usa com as crianças, mas quando você tá off, né? Não tá trabalhando, no final de semana, você pode pegar o carro. Tem famílias que permitem viajar, tem famílias que dão uma distância onde você pode ir de carro. Então, tudo vai de você avaliar bem o perfil da família, né? Do que você tá buscando. Mas a gente até, pra quem quer ser au pair, existe um grupo no Facebook onde todo mundo compartilha coisas lá, né? Que é o Grupão Au Pair Brasil, se eu não me engano. Então, enfim, nesse momento ali você analisa a família, você gostou, você aceita o request e você marca uma ligação com a família. Aí começam as entrevistas, né? E você vai conversando. É como se fosse uma entrevista de emprego. Exatamente. Você vai conversando, a hora que a família gostar de você, ela vai falar, vamos dar o match, que a gente fala. Que legal. Vamos dar o match, beleza. Fechou o match, aí você vai tirar seu visto. A agência que eu fui foi a Cultural Care Au Pair. Eles fazem todo o cuidado, todos esses trâmites, eles ajudam tudo, eles dão todo o passo a passo, então eu tive ajuda, né, pra fazer tudo isso. Tirei meu visto e me mandei. Caramba. Mas a escolha da família não foi fácil, não. Deu match e daí você foi para os Estados Unidos. Qual o estado que você... Tá, o primeiro ano, né, o au pair ele tem duração mínima de 1 ano. E você pode estender até 2 anos, né? Tá. Então, eu fiquei 1 ano, meu primeiro ano eu morei na Virgínia, que é a Virgínia, bem no norte da Virgínia, divisa ali perto com Washington, D.C., né? Que é a capital. Então, era pertinho de Washington, D.C., que é a capital, então a gente ia bastante pra Washington, D.C., lá onde tem a Casa Branca e os monumentos, essas coisas, a gente ia bastante pra que lá. legal! Eu morava uns 40 minutos de lá. A família, tipo, meio que começa a te levar também, assim? Ou depende de cada família? Depende. Depende muito da família. Você tá sendo contratada pra ser babá. Exato. Aí tem se toda a aquela família coisa. gostar de você, você sai passear. É muito relativo. Na verdade, assim, quando você tem seus horários de trabalho. Quando você não tá trabalhando, você faz o que você quiser. Você quer sair pra academia, você quer ver seus amigos, você quer viajar, você tem liberdade, né? Tem famílias que são mais difíceis, né? Eu tive situações difíceis também. Mas a minha primeira família foi muito boa, assim, em relação a essa liberdade. Eu não trabalhava tantas horas, né? O máximo que você pode trabalhar, segundo o governo americano, né? As regras do programa são 10 horas por dia e 45 horas semanais. Então, não pode passar disso. A minha primeira família seguia tudo muito certinho e tudo mais. Já depois disso, eu mudei quando eu fui estender meu ano, né? Eu queria ir pra West Coast. Essa primeira família você ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano. Ficou 1 ano? 1 ano nessa família bem certinho. Eu cuidava de uma menina de 9 anos, a Steph. Steph. Era um amor. Hoje já deve estar com uns 14 anos. E eu tinha um cachorro também, né? Eu amo cachorro, tá, gente? Amo. Mas esse cachorro, assim... sabe o Marley? Do Marley e eu? Ele é 10 vezes pior. Sério? Gente, esse cachorro me tirava do sério, de uma forma. Vocês não têm ideia. Eu chorava, ligava pra minha mãe chorando. Mãe, eu não aguento mais esse cachorro. É a criança, não, é o cachorro. Gente, ele era muito difícil, mas assim... hoje eu sinto muito saudades. Eu vejo foto, vídeos deles, eu choro, né? Mas assim... Exemplo, eu que tive que ensinar ele a andar na coleira, porque ele não conseguia. Ele era um cachorro grande. Ele era uma mistura de... Tinha pastor alemão com Golden Retriever e não sei mais o que. Eles fizeram um teste de DNA no cachorro pra saber todas as raças. O cachorro era tratado como filho. Total, assim. Era demais até. Teve situações que eu tinha que andar com ele na rua, eu tinha que andar... Obrigatoriamente, ele tinha que fazer 2 horas de exercício por dia. Caramba! E a minha última
Host mom é a mãe da criança. Host dad é o pai, tá? Eu vou provavelmente usar isso. E a minha host mom, ela comprou como se fosse um Fitpad, como se fosse um Apple Watch que a gente usa, né? Que conta as calorias, pra botar na coleira dele. Então ela conseguia saber quantas horas de exercício ele tinha feito no dia. Sério? Então eu andava com Meu ele Deus. na rua por 1 hora e eu levava ele pro parque, que lá tem os dog parks, que são os lugares fechados que você solta o cachorro. E eu levava ele lá também por 1 hora, todos os dias. E quando tava nevando, chovendo, não importa, tem que levar. E, gente, com neve, eu andando com aquele cachorro, o chão liso. Ele era assim, ele não podia ver uma folha caindo da árvore, ele saía se matando. Sério, Isa? Então eu caí na rua, sem brincadeira, mais de 20 vezes andando nesse cachorro. Nossa, cara. E eu caía na rua dele me arrastar, porque como ele não sabia andar na coleira direito, ele andava assim me puxando, depois ele aprendeu, né? Eu tinha que enrolar. Então, quando ele saía correndo, eu não dava conta, ele dava tranco e ele me carregava. Teve um dia que ele quase me derrubou dentro do lago, porque ele foi correr atrás dos patos, que lá tinha muito pato. Então, assim, eu passei muito perrengue. Meu Deus. Muito perrengue. De chorar, assim. Chegava em casa, teve um dia que eu chorei pra minha host mom. Falei, eu não aguento mais teu cachorro. E ela dava risada. Sério? Ela dava risada. Ela falou assim, Bela, você é engraçada. Eu, não é engraçada, chora. Tadinha! Gente! Daí você foi pra segunda casa. Isso, aí minha primeira casa foi meio caótica. Os pais das crianças brigavam pra caramba, assim, então não foi fácil, sabe? Mas foi ok comparando com a segunda. Até mesmo assim, pras pessoas que querem ir lá no programa, é um programa sério, não é pra, tipo, oba-oba, programa de férias, né? Não, gente, você vai trabalhar, você vai cuidar de criança. Cuidar de criança é uma baita responsabilidade, é muita responsabilidade. Então, assim, você ainda mais... E é difícil porque você precisa se adaptar a como os pais educam a criança pra você seguir aquele padrão. Então, não é tão simples. Né? Tem muitas meninas que, infelizmente, mentem que tem horas com criança e não tem. E vão lá e só sofrem. Só sofrem. Porque você precisa ter uma experiência, precisa saber lidar. Não é fácil. Emocionalmente é muito difícil. Porque você já tá longe da sua família. Né? Você tá sozinha, digamos assim. E você tá trabalhando. Então, não é fácil. Você mora com seus chefes. A gente sempre fala isso, né? E uma coisa que a gente brinca sempre no meio das au pairs é que tem as au pairs Alice, que acham que estão no País das Maravilhas. Sabe? Que tipo, eu vou só viajar pelos Estados Unidos, vou pra Nova York, vou pra não sei o quê, vou começar... Você também vai, mas você vai trabalhar. Teu dia a dia, o dia a dia ali é trabalho, é responsabilidade. Então isso é muito importante pra não achar que você vai lá só pra ficar de boa, porque não é assim. Aí você foi pra... E aí eu fui pra minha segunda família, que daí eu queria estender e morar perto da Califórnia, né? Na West Coast, do outro lado do país. E foi o que eu fiz. Eu mudei pra Nevada, numa cidade que era divisa com a Califórnia. O lugar foi o lugar mais perfeito que eu morei. Assim, a casa era surreal de linda. Nunca imaginei morar num lugar Aquelas daquele. de filme mesmo. Não tem ideia. Era maravilhoso, assim, a casa. Lindo, lindo. E eu morava perto de um lugar que chama Lake Tahoe. Até depois, se você quiser dar uma olhada. Foi o lugar mais bonito que eu já vi na vida. Eu morava também uns 40 minutos. Então, eu ia muito pra esse lugar. Ele é um lago. As pessoas chamavam de praia, mas não é praia. É um lago, né? E em volta tem as montanhas. E quando tá frio... Vamos colocar na edição ali pra galera. Pra vocês verem que é lindo demais. Até tem umas fotos minhas que eu... Se você quiser, maravilha. dá pra colocar. Perfeito. Então, é um lago com as montanhas, assim, com neve no fundo. É lindo, a água cristalina. Então, no inverno as pessoas vão esquiar e no verão as pessoas vão nadar mesmo. É Legal. frio pra caramba, mesmo no verão, mas a galera vai. E eu ia com as crianças bastante, então era muito bom. E nessa segunda família, foi muito difícil. Eu cuidava de 3 crianças. 3 crianças? 3. Meu Era Deus. uma menina de 9, um menino de 7 e outro menino de 3. Mas, gente, apaixonada por eles, assim. Não posso ver vídeo deles, que eu choro de saudade. Mas eu tive muito problema com o host dad, com o pai. Ele trabalhava de casa. Isso é uma coisa importante, se você quer ser au pair, pega a família onde os pais não trabalham em casa, porque é muito mais difícil trabalhar. E ele trabalhava de casa e ele... ele não era uma pessoa muito legal, ele era muito explosivo. Fechado, Ele era muito explosivo, ele gritava muito com as crianças, com a mulher. Então era um tratamento meio estranho, ele era muito sarcástico, assim, não era legal. Foi uma relação muito difícil, eu sofri muito no meu segundo ano. E na verdade eu ia ficar só 1 ano.
Eu estendi porque o meu sonho era conhecer o Havaí e eu não consegui no primeiro ano. Então, meu segundo ano, a minha meta foi: eu vou trabalhar pra juntar dinheiro pra fazer ir pro Havaí e depois eu volto pro Brasil. E daí, ali eles não respeitavam o horário de trabalho, então eu tinha que parar de trabalhar segundo meu cronograma, era 5h45. Eu parava de trabalhar 8 horas, porque Caramba. o pai, ele parava de trabalhar, ele não ia buscar as crianças, ele sentava na frente da televisão e ficava assistindo o jogo. Nossa. E a mãe viajava muito pra fora, então a mãe nunca tava em casa, assim, ela viajava, então ficava muito só eu, ele e as crianças em casa, e ele não me ajudava, ele não fazia nada. Então, basicamente, eu fiquei criando as crianças ali enquanto ele trabalhava. Daí ele ia treinar e me deixava sozinho com as crianças, no meu horário de folga. Nossa. Então eu não conseguia treinar. Caramba. Teve um dia que eu trabalhei 15 horas. Nossa. Então, assim, eles foram... Foi muita sacanagem tudo que eles fizeram, assim, comigo. Tem várias histórias complicadas, assim, que eu passei com eles, muitas mesmo. Que se eu for contar aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas foi um momento de muito crescimento pra mim também, onde eu tive que aprender a, principalmente, saber me impor. Saber mostrar meu limite, assim. Eu sempre fui muito boazinha, de tá bom, faz isso, tá bom. Eu não sabia dizer não. Só que chegou um momento que eu tava muito mal lá. E daí eu contava muito pra uma amiga minha brasileira, que ela também era au pair de uma outra família, e ela contou pra família dela. E eu estava finalmente na minha viagem pro Havaí, muito feliz da vida. E a gente, né, quando você vai pro au pair, você tem uma coordenadora local, que ela é pra ser seu suporte da agência. Tem problema com a família, não tá legal, você vai ligar pra ela. Só que é muito complicado esse contato. A gente tem muito medo de falar as coisas e acabar que a coordenadora fale algo pra família, atrapalhe na convivência. Então é muito difícil o relacionamento. Só que essa coordenadora, essa host mom da minha amiga, ele contou pra minha coordenadora tudo que eu tava passando. Como eles estavam abusando, eu tava trabalhando muito, não tinha tempo livre, eu não tava legal, vivia triste e tal. E eu cheguei a ter reuniões com eles falando, eu preciso do meu tempo livre. Não tá legal. E não adiantava, né? Até então que essa coordenadora, no primeiro dia de viagem, ela me ligou. Ela falou, eu queria conversar sobre a sua situação com a sua família. Fiquei sabendo que não tá legal. Daí eu falei, olha, hoje não. Falei, eu estou viajando. Falei, eu quero curtir minha viagem. Quando a gente voltar, a gente conversa. E daí eu voltei da viagem, a gente marcou uma reunião e daí eu contei tudo o que acontecia, todas as coisas erradas que eles faziam relacionado ao programa, né? Que eles não seguiam nenhuma das regras, que o pai às vezes surtava, gritava comigo por umas coisas absurdas, assim. Ele falava assim, teve um dia, posso dar um exemplo? À vontade. O que aconteceu? Teve um dia que tava muito calor, gente, lá era calor de 40 e poucos graus, porque é deserto, né? E lá tem aqueles sprinklers, que é aquela água que molha a grama. E tinha um gramado muito grande atrás. E os sprinklers ligaram, isso era umas 6 horas da tarde, lá no verão, anoitecia 8h30 da noite. Então, sol. Caramba. Então, eles perguntaram, Bela, a gente pode brincar, os meninos, né? Na água? Eu falei, claro, vai lá. E a mãe deles sempre liberou eles muito assim, vai brincar. E eles brincaram, se molharam, e eu gravei vídeo, eles felizes da vida. Do nada, o pai sai, abre a porta lá de trás, fica de braço cruzado, com cara de bravo, assim, olhando. Nossa. Ele começou a gritar, o que vocês pensam que vocês estão fazendo? Vocês são loucos? Por que não sei o quê? Eu falei, gente, qual o problema? A criança tá brincando com água. E eu já falei, ferrou, né? Vai sobrar pra mim. Ele falou, vocês vão pra dentro agora. Eu peguei as roupas das crianças, coloquei eles no banho. E falei, agora eu vou treinar. Era pra eu ter parado 5h45. Isso era, 7h30 da noite. E daí ele falou bem assim, Bela, eu sei que você quer fazer coisas divertidas com as crianças. Mas eu não quero ter que limpar a tua bagunça. Nossa. Então ele era esse tipo de pessoa, sabe? Ele não queria cuidar dos filhos dele. Ele não queria. Mas enfim, minha coordenadora me ligou, contei tudo. A gente fez reunião com ela e decidiu que eles precisavam sair do programa. Daí eu entrei no que a gente chama de rematch, que é você sair da sua família e ir pra outra, né? E daí que eu fui pro Texas, que foi na minha última família, minha cidade favorita. Iha! Gente, eu amo aquele lugar, amo. Daí eu fui pro Texas, na capital mesmo, que chama Austin. A família era maravilhosa, eu tinha meu carro, eles compraram um carro. Sério? Só pra mim, essa família tinha muito dinheiro. Uau! Tinha muito dinheiro, eles já tinham 4 carros, compraram um pra mim. 4 carros com 2 adultos em casa, 4 carros. Caramba! Pra quê? Mas enfim. E daí eles compraram mais um pra mim. E ali eram 2 crianças, tinha uma menina de 9, a Chloe, e o Kaysen, que tinha 7. Eles compraram o carro pra você, porventura, é aquele Camaro que você parou? Exatamente. Que Podia, né, tá aqui na garagem. Podia ser. Você trouxe dos Estados Unidos aquele Camaro? Camaro? Eu vou chegar lá um dia, vocês vão ver.
Vou chegar lá. Mas olha que engraçado você falar isso, porque quando eu tava indo embora, a Chloe perguntou pra mim assim, Bela, como que você vai levar teu carro? Eu falei, Stephanie, falei, Chloe, como assim? Não é meu carro, é o carro dos seus pais. Claro que não, minha mãe comprou pra você, é seu. Você tem que levar embora. Imaginei a ingenuidade da pessoa, né? Eu falei, não, a gente resolve, não tem problema. Passar pelo México ali, né? Não tem problema. Vamos. Não tem problema. Essa família foi muito legal, mas teve muitos desafios também. Tinha quantos filhos? Eram 2. 2 filhos. Um menino e uma menina. Legal. Ele era cirurgião, o pai, e a mãe era a enfermeira dele. Eles tinham... Nossa, eles eram também uma casona... Chiquérrima, igual aquelas enorme. que a gente vê nos filmes, sério, assim. Maravilhosa. Nossa, que legal. Maravilhosa, assim. E daí nessa família foi muito tranquilo, muito bom, assim, também. Eles me respeitavam muito, me cuidavam muito, eram muito, muito queridos. Assim. Que legal. Mas eu tive uma dificuldade com o menino. Ele era uma criança... Ele é superdotado, então ele ia para uma escola especial, né, de crianças superdotadas. Ele me explicava, tinha 7 anos, ele me explicava coisas de física, que a gente aprende no ensino médio, é surreal, assim. Só que, apesar disso, ele tinha muita dificuldade de interagir. Até hoje eu penso se talvez ele não tinha um grau de autismo, algo assim, né? Mas ele era uma criança tão, assim, educada, carinhosa, sabe? Mas ele tinha alguns surtos, assim. Então... Às vezes ele queria, por exemplo, um exemplo bem aleatório. A gente tinha uma cama elástica na casa, a gente tava pulando a cama elástica, um frio. E eu de meia, ele queria que eu tirasse minha meia. Mas por que você quer que eu tire? Porque eu tô pedindo pra você tirar, porque senão você vai cair. Tá bom. Daí, às vezes, o próximo dia eu ia de meia de novo. Daí ele começava a chorar, daí ele gritava. Ele tinha uns surtos, assim, de choro e grito no meio da rua. Às vezes a gente tava uma vez a gente tava num arcade que fala, que é esses lugares com joguinho. Isso, fliperama. E ele teve um surto lá, porque eu tava jogando basquete em uma máquina, e ele do meu lado, e eu jogando, e ele viu que eu tava com mais pontuação que ele, ele surtou, ele começou a gritar. Então, era muito difícil lidar com ele, sabe? E, inclusive, ele foi convidado a se retirar da escola que ele tava especial, porque ele tinha os surtos, ele chegou a bater em professora. Nossa. E era muito triste, porque quem tinha que buscar ele era eu. Então ele tinha esses surtos dele, não era a mãe dele que ia lá ajudar, era eu que ia conversar com a diretora. Então, assim, olha o nível, como você tem que estar preparado, como você tem que ter experiência também pra você não ir. É muita responsabilidade. Então, eu chegava lá, conversava com a professora, e ele sofria muito, porque ele não fazia porque ele queria. Era simplesmente algo que vinha e ele surtava, e dele pedia desculpa. Ai, dava muita dó, assim. Nossa. Mas com eles eu fiquei pouco tempo, já acabou meu programa, tive que voltar pro Brasil. E daí foi para o Brasil. E daí, tamo aí, dando aula de inglês até hoje. De Camaro. De Camaro. Parece Bom, que você deu... Gostei que você cuidou do Sheldon Cooper, do Big Bang Theory. Tipo isso, tipo isso, gente. Exatamente. Era uma criança a professora do Sheldon Cooper. A babá do Sheldon Cooper. A babá do Sheldon Cooper. E ele, é bem isso, era muito literal. Tudo que a gente falava pra ele era muito literal. Ele não sabia lidar muito com ironia. Era engraçado. Mas eu garanto pra você que muitas pessoas imaginaram o Sheldon quando nessa história aí. Não, extremamente inteligente. Inclusive eu tenho um vídeo dele falando português que eu ensinava. Ele pegava super rápido. Era um fofo. Legal. Pra terminar, mensagem final. Pode pensar, fique à vontade, tá? Tell us a final message in English and Portuguese. First in English. First in English. Okay. Your dreams deserve your discipline. Seus sonhos merecem sua disciplina. Roubei, tá? De uma pessoa que eu sigo no Instagram, mas é algo que eu tenho até num quadrinho na frente do meu computador. E eu acho que isso é tudo, né? Tanto pro inglês, né? Se você tem o sonho de falar inglês, você precisa ter ali a disciplina de você estudar um pouquinho todo dia, ter contato todo dia, se forçar, né? Então, eu acredito que isso. E pra tudo, né? Pra tudo que a gente quer desenvolver na vida, você precisa ter disciplina. Então, eu gosto muito dessa frase. Ladies and gentlemen, with you, Isa Roque! I'm very happy. I'm very happy to receive you in our program. I'm Falei very certo? happy. I'm very nervous to speak with a teacher. No, you're but doing great. I have courage now. You should. Very good. Yeah. Thank you. I have a gift for you. This is for you. My gift really? for you. I
love it. I love it. I'm very glad to receive you here in our program. Thank you. I'm very happy. And Thank don't forget, melhor dizendo, don't forget, subscribe in our right here. channel. Left your like. Thumbs up. Huh? Thumbs up. And share with your friends. See you in the next program. I am Keko and she is Isaroki. Crazy. My English is very nice. It's very good. Muito obrigado. Thank you. Deus you. abençoe. God bless you. Amém. Amen. But the second time I have control the match. Control the match, my keep playing the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. And after that, in second time I make two changes. One play experience, teve mais chego.